solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Meu consagrado e minha consagrada se preparem, pois começa agora o Laucast. Bom dia, meus consagrados, boa tarde, minhas consagradas, e boa noite para ambos. Aqui quem fala é o Júlio Autor. Esse é o Laucast, o podcast do Liberais Antilibertários. Comigo temos a presença do nosso querido Gelson Almeida e o nosso editor Alex Beato, que está aqui junto, ouvindo a gente. A gente vai começar a nossa conexão Rio-São Paulo. Então, Gelson, se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os envolvidos nesse esquema que é esse podcast. Eu queria primeiramente agradecer ao nosso patrocinador, que é o Lula Neoliberal. Ele patrocina a gente de formas maravilhosas, muito generosas, e nós não poderíamos deixar de agradecer nessa primeira oportunidade. Isso aí, patrocínio de peso. Para começar, a gente quer explicar o que muito é peso, o LAU, muito peso. Bota peso nisso, né? O LAU significa Liberais Antilibertários. O que é o LAU? O LAU é uma página da internet que tem um grupo, e é um grupo de debate que tem um público liberal, mas além disso é um grupo que agrega outras visões, sempre prezando pelo bom debate, pela diversidade ideológica e a promoção de debate construtivo. Agora a gente vai apresentar o podcast em si, né? O objetivo desse podcast é exatamente estender esse debate, que a gente considera muito construtivo, para outro meio de comunicação. Então a gente resolveu gravar isso aqui. Ele vai ser dividido em 5 blocos, e cada bloco é o seguinte. Primeiro a gente vai ter o político público. Gelson, explique o que é o político público. Bom, o político público é um bloco no qual nós buscamos descrever e analisar a movimentação dos agentes políticos que tiveram a maior exposição e relevância ao longo da semana. Nesse bloco, nós buscamos analisar casos concretos e as posturas dos indivíduos que mais tiveram impacto sobre o tema. A gente tenta fazer isso da forma mais construtiva e democrática possível, e estamos sempre abertos a um bom diálogo e uma boa conversa a respeito. É isso aí. O nosso segundo bloco, em contraposição, é a política pública, de Gelson. Bom, esse é um bloco um pouco mais macro, né? Nesse bloco, nós buscamos apresentar as principais discussões em evidência e de relevância para a sociedade na matéria da administração pública. A gente tenta fazer isso afastando o indivíduo da matéria, que é algo que normalmente é muito difícil de fazer, porque o Brasil tem essa tendência à personalização de políticas públicas. Nós buscamos fazer isso da forma norteada por estudos técnicos e opiniões especializadas e representativas, porque não é só porque não é técnica que a gente vai deixar de ouvir, cara. Sindicatos têm interesse legítimo de representatividade com relação a temas, grupos de interesse também podem ser escutados. A gente busca construir uma opinião da forma democrática e mais republicana possível. O terceiro bloco vai ser o Pergunta para Quem Sabe. Uhum. Bom, de modo a promover a diversidade e o melhor debate, em cada programa a gente vai tentar trazer um especialista, uma pessoa que tenha interesse em determinado tema, para que ela apresente a posição dela, a posição do grupo dela sobre esse referido tema para nós e que nós possamos promover. Porque essa é uma das principais finalidades do podcast, promover conhecimento, incluir pessoas em discussões, aproximar grupos, porque hoje em dia tá essa dicotomia muito desprezível, nessa polarização. Então, não é esse o intuito do LAU, não é esse o intuito do podcast. A gente quer aproximar as pessoas e fomentar a boa discussão, e fomentar o bom debate. Bom, em nosso último bloco, a gente vai ter as rapidinhas. Explica aí pra gente, Gelson. Bom, as rapidinhas são o nosso bate-bola jogo rápido, onde nós vamos comentar da forma mais superficial e inconsequente possível os acontecimentos mais relevantes e icônicos da semana. Beleza, galera? Essa é a estrutura do LAU. Então vamos começar no político público. O político público. Bom, só passando um geral sobre o que a gente vai falar hoje no programa. A gente vai falar sobre o caso Sérgio Moro Intercept, o acordo de reforma da Previdência e a relatoria. A gente vai falar sobre o saneamento básico, a MP do saneamento básico e toda a parte política envolvendo isso.
E a gente vai abordar mais a fundo essa parte do saneamento básico, que vai ser o tópico do nosso bloco, a política pública, no qual a gente convidou o Daniel Duque para falar um pouco mais sobre o assunto. Depois a gente vai falar as rapidinhas. Bom, vamos começar pelo político público, então vou convidar o Gelson Almeida para fazer um breve introdutório sobre esse assunto. Esse mega evento que eclodiu no domingo é o resultado da obtenção por conta da revista Intercept de registros de comunicação de 2 anos de idade entre o juiz Sérgio Moro e o procurador de Justiça Federal Dalton Dallagnol. Esse registro demonstra que o juiz Sérgio Moro ele tomou partido e posicionamento e teve um caráter ativo na promoção de medidas que ele mesmo deferia e exercia um juízo de aprovabilidade ou reprovabilidade. Isso é um conflito ético tremendo, isso é algo que ele não deveria sequer ter contato com, porque isso macula a posição institucional dele como juiz. Porque, no caso, ele não é só um juiz de direito, ele está apresentando todo um poder republicano, que é o poder judiciário. Agora, o Ministério Público, eles podem ter essa discricionariedade, eles podem promover o que eles quiserem de acordo com o que eles quiserem ou acharem melhor interessante ou mais interessante. Acharem mais interessante. Agora, o Moro, ele deve ser o bastião de razoabilidade, ele é o indivíduo que exerce o crivo para ver se essas medidas são técnicas ou são devidas ou são legais ou não. Nesse caso, ele resolveu tomar partido e essa é a principal discussão. Esse caso do Sérgio Moro, cara, eu fiquei surpreso, mas eu não fiquei em choque, só pra deixar claro, porque isso acontece demais, cara, e eu sabia que isso acontecia, todo mundo que trabalhava nesse caso sabia que acontecia, porque o Sérgio Moro sempre teve essa postura mais protagonista de gerenciar a Operação Lava Jato, que é a última coisa que ele devia fazer como um juiz, diga-se. Agora, o que me surpreendeu de fato em toda essa questão foi a ingenuidade ou o grau de exposição que ele se permitiu ter conversando e registrando essas conversas via aplicativo com membros do Ministério Público. Agora, tem um aspecto jurídico muito relevante que a gente tem que ser expressado aqui. Primeiro, é importante que a gente desvincule a figura do juiz Sérgio Moro com a integridade da Operação Lava Jato. Esse evento ele não vai anular a Lava Jato. Esse evento ele não vai servir como um bastião de idoneidade do Lula. Isso nem está em discussão, cara. O que está em discussão aqui é o descumprimento do juiz Sérgio Moro das obrigações orgânicas dele como magistrado. Porque, como um juiz de direito, ele não tem a obrigação nenhuma, e nem a responsabilidade, nem o dever, ele nem pode protagonizar e promover uma investigação ou uma ação penal. O trabalho dele é justamente servir como um bastião de integridade, garantindo que os investigados tenham direitos. Porque a gente vive um Estado democrático de direito, a gente vive sobre o império da lei. A gente tem que ter certeza, tem que ter a garantia de que as pessoas investigadas têm direitos. E o trabalho dele era garantir esse tipo de integridade, essa condição de ser humano, portador de direitos, dos investigados. E ele abriu mão disso e tomou partido na promoção de investigação, tanto quanto o Ministério Público. Agora, eu não posso julgar o Ministério Público, cara. O Ministério Público fez o que eles tinham que fazer. Eles promovem, eles investigam, eles fazem devassa. Mano, o Ministério Público, eles têm o maior grau de discricionariedade possível. Agora, o Moro não tinha isso. Bom, Gelson, muita coisa já saiu na mídia, muita coisa já foi dita por políticos da oposição, mas o que os juristas têm dito sobre os problemas desse vazamento, o que os especialistas estão dizendo sobre o que pode desencadear esses vazamentos a respeito tanto da Operação Lava Jato quanto ao juiz Sérgio Moro? Bom, ainda está muito recente a opinião técnica. O único consenso que teve até agora é que o juiz Sérgio Moro ele entrou em conflito com a função orgânica dele, porque existe a lei orgânica da magistratura que dispõe regras e limites para o ato jurisdicional.
No caso, o Moro ele deixou de ser de cumprir a lei orgânica para atuar como um agente público, que seria o Ministério Público que promove a ação penal. Isso é um consenso que houve falha e que deve ser apurada a responsabilidade. A questão é, ele não é mais juiz. Agora, como essa responsabilidade vai ser apurada, eu não sei. Agora, um outro ponto também é que essas provas elas foram obtidas de forma ilegal. Elas não servem para acusação. Elas servem apenas para finalidade de defesa. Então, particularmente, eu duvido que vá haver alguma espécie de inquérito policial ou ação penal sobre o juiz Sérgio Moro ou sobre o Dalton Dallagnol a respeito desse conluio entre os dois. Dito que isso não vai acontecer. Agora, a discussão é como essas evidências podem afetar a defesa. A Lava Jato está tentando desconstruir a veracidade desses textos de uma forma bem enfática. Eles estão lançando textos atrás de textos dizendo que houve fabricação, que houve forja nessas conversas, e que realmente não houve esse descumprimento do Sérgio Moro enquanto ele era juiz, e de forma realmente não houve esse descumprimento do Sérgio Moro enquanto ele era juiz. Não sei se isso vai colar, não sei se vai haver uma perícia ou se é possível haver uma perícia sobre esses textos. Agora, a discussão principal é até que ponto eles alcançam os processos da Lava Jato. Porque a Lava Jato não é só um processo, ela é 50, ela é 60 processos e uma infinidade de inquéritos policiais que quase todos passaram pela mão do Moro, e realmente analisar o grau de responsabilidade, o efeito que essa suspeição tem sobre ele, vai ser um trabalho hercúleo. O STF já adiantou, dizendo que há possibilidade de anulação de algumas decisões, mas eu não acho que é muito cedo para se afirmar qualquer coisa. Bom, continuando, agora tentando fazer mais uma análise mais política, de conjuntura. Você acredita que o problema pode afetar a indicação que já era dada certa do Moro para o STF? Olha, o Marco Aurélio, ele já adiantou que pode afetar a conduta ilibada, que é um dos pré-requisitos, né, para a posse para ministro do STF. Agora, particularmente, eu não sei como é que vai ficar. Eu acho que o Moro tem chances do Bolsonaro demitir ele. Eu acho que agora o Moro não é mais um ministro, é um super-ministro. Acho que o futuro político... Você acha, cara? Eu acho que é muito cedo para afirmar o negócio. Não, eu acho que ele perdeu essa credibilidade, esse caráter de avalista, porque antes ele era um avalista. Porque como que eu enxergo, né? Só para fazer um ponto de vista aqui. O que define um cargo político, basicamente, é o apoio público, né? A respeito disso. E eu vejo que nesse quadro todo, a gente tem 3 tipos de grupos, digamos. Quem era contra o Sérgio Moro e a Lava Jato, o pessoal mais à esquerda que acha que o Lava Jato preterivelmente à esquerda, o PT. Para esse grupo, eles tinham poucas evidências e poucas palpável para sustentar essa afirmação. Apenas narrativas. E o que saiu reforça a narrativa anterior, que a Lava Jato perseguia o PT, ou a prisão do Lula foi algo errado, apesar de eu discordar, mas reforça. Beleza, esse grupo ele vai ter mais combustível, ele vai estar mais convicto ainda sobre a sua ideia. Eu acho que tem aquele grupo meio termo, que é um grupo que não é lavajatista de coração, né? Não é Team Sérgio Moro, que enxerga isso de uma forma mais por cima, que acreditava que a operação era boa e ela era imparcial, digamos assim. Não a operação, né, mas a posição do Sérgio Moro. Eu, inclusive, me considerava nesse grupo. Eu, inclusive, nunca nem entendi muito bem o porquê das pessoas serem tão fanáticas pelo Sérgio Moro. Para mim, ele estava apenas fazendo o trabalho dele, bem feito, mas está apenas fazendo o trabalho dele. Então, agora eu já vejo ele como um agente político que tinha um lado e estava atuando para facilitar essas condenações ou não. Não vou descredibilizar a Lava Jato por causa disso, mas digamos que ele caiu no meu conceito, nesse grupo do Isental.
e o pessoal que era pró-Lava Jato. E, sinceramente, eu acredito que o pessoal que é pró-Lava Jato e é Team Moro não vai fazer influência nenhuma. Na verdade, eu acho que, dependendo, eles vão até gostar mais disso. Porque, normalmente, se eu dizer, o grosso da população, elas não são tão ligadas ou se importam tanto sobre essas questões institucionais, de você ter as regras respeitadas. Eu acho que no final, para essa galera que é mais Team Moro, o importante bom, ele forjou alguma prova? Não. Ele forjou alguma coisa? Na verdade, ele estava fazendo falso? Não. Ele apenas atuou facilitando a condenação. Então, essa galera de Sérgio Moro vai continuar na mesma. Eles vão até falar, pô, é isso aí mesmo, Sérgio Moro, tu tava fazendo além da sua função. Essa galera vai continuar apoiando ele. Então, eu acho que tem que esperar muito para ver o que vai sair ainda, pra gente afirmar que o Sérgio Moro vai sair. Não, isso é um fato. Tá tendo um apoio popular ao Sérgio Moro. Mesmo esse vazamento, por mais explícito que seja esses textos, não está afetando a forma como uma certa parcela da população vê o Sérgio Moro. Eles acham que esse passo que ele deu sobre a linha da jurisdição é algo legítimo, porque eles estão viciados na dicotomia anti-PT, ou então bem contra o mal. Eles entraram naquele argumento de que vale tudo para tirar o PT do poder. Eu realmente não aprecio esse tipo de comportamento, mas de fato o Sérgio Moro ele detém uma certa credibilidade. A questão é que essa credibilidade não vale tanto quanto a que ele tinha antes, porque antes ele tinha uma perspectiva, uma imagem mais neutra, uma imagem mais sóbria. Ele podia realmente exercer uma reprovação moral sobre indivíduos ou avalizar indivíduos. Porque ele fez isso, ele avalizou o filho do Bolsonaro com o MP do Rio de Janeiro, ele avalizou o Onyx Lorenzoni para questões do Caixa 2, agora ele não pode mais fazer isso, agora ele não é mais o avalista ou aquela carta em branco da moralidade. Então, dependendo da situação, dependendo se medidas judiciais forem tomadas contra ele, eu acredito que há a possibilidade do Bolsonaro não demitir ele do governo ou deixar ele numa geladeira por uns 2, 3 anos até que haja a vaga no Judiciário Federal, que é no STF. Bom, em parte eu concordo com você que o filme dele foi um pouco queimado e ainda pode ser mais queimado, mas um ponto importante a gente lembrar é que o Moro agora é um agente político, né? Ele é um possível candidato, talvez, para a próxima eleição, porque ele é um ministro muito popular, ele tem muito apoio da população e tem que ver como que o Bolsonaro vai encarar tudo isso, porque por um lado é um problema que ataca o governo dele, mas por outro lado dá uma freada um pouco na popularidade do Moro, que pode ser um concorrente a ele, inclusive. E a gente lembra também que o clã Bolsonaro gosta de ser a estrela do governo, né? Eles têm um ego fraco. Quando alguém começa a se destacar, eles começam a criticar mesmo sendo aliado. Então é importante, é só uma ponderação de como o Bolsonaro vai tratar esse problema. Outro ponto importante, a gente vê a bateção de cabeça do PSL na Câmara, né? Na comissão, eles convidaram o Glyn para se explicar sobre tudo que tem acontecido, e a oposição, diante desse pedido, ele apoiou. E a oposição achou que seria ótimo o Glyn aparecer lá, contar tudo o que ele sabe e dar mais exposição ao caso. Então, eles que entraram com o pedido, depois a oposição apoiou o pedido, e por fim das contas, na comissão, o próprio pessoal do PSL estava fazendo um esforço para bloquear e para barrar um pedido que eles mesmos tinham feito. É uma incompetência tremenda a bancada do PSL na Câmara. O Reinaldo Azevedo, quando estourou essa bomba do Intercept, ele usou uma definição para o PSL que eu achei genial. Tipo, o PSL não é um partido político, o PSL é uma junção. Indivíduos que não têm interesses em comum, não têm agendas em comum, não têm identidades em comum, se juntaram sobre uma mesma legenda e estão tentando fazer política da forma mais desorganizada e destrutiva possível. E barraqueira. Não vamos esquecer barraqueira, porque o que eles estão fazendo ali não é política, cara. O que eles estão fazendo ali se chama barraco. E barraco de péssima qualidade, diga-se. Agora, mano, isso não é admissível, cara. Tipo, eu realmente não sei como é que eu posso definir isso de uma forma não pejorativa. Bom, outro ponto importante sobre todos esses acontecimentos foi que o juiz Sérgio Moro, junto com o
presidente Bolsonaro fizeram uma aparência pública, né? Eles foram ao jogo do Flamengo e CSA em Brasília, rolou aquela tietagem, jogaram a camisa do Flamengo para eles vestiram, houve uma pequena polêmica nisso na internet, de torcedores reclamando, porque a diretoria do Flamengo também foi lá tirar foto com o Bolsonaro. Eu, como flamenguista e não curtindo muito o governo Bolsonaro, não vejo problema nenhum nisso. Ele é o presidente do país, é normal, eles são políticos, eles vestem a camisa mesmo, eles estão jogando para a torcida. A instituição Flamengo já fez isso com outros presidentes e com outros políticos. Eles, como instituição, é super ok e entendível eles irem lá e falarem com o presidente. Então eu acho que foi um pouco de besteira também toda essa polêmica que eles fazem em cima de alguns fatos tão corriqueiros da política, como você tirar uma foto e falar com o presidente que está assistindo o jogo do seu clube. Então, cara, foi um ato político crasso, diga-se, porque você pega o presidente e um ministro que acabou de sair de um escândalo, vestido uma camisa de um time de futebol, na cidade maravilhosa, tendo a maior torcida do país como testemunha. Realmente é uma exposição de que o casamento segue forte, usando a boa metáfora, a boa analogia do nosso querido presidente. O Bolsonaro adora. Não, o casamento segue forte. Analogia com o casamento. Exatamente. Só pra deixar claro, agora o Brasil inteiro percebeu que o casamento segue forte. Ponto. Bom, a gente já falou bastante de Sérgio Moro, vamos para o nosso próximo assunto, que é a reforma da Previdência, né? O acordo da reforma da Previdência foi relatado, né, e o acordo entre líderes decidiu o que, basicamente? Ficaram de fora da reforma a capitalização, o BPC e a aposentadoria rural. O BPC e a aposentadoria rural já era esperado, já tinha uma grande resistência, e talvez o Guedes até colocou ela lá já para ser aquilo que será tirado, né? Aquele lance de você colocar mais para depois ter realmente o que você quer. Nisso, a capitalização seria debatida depois, a posteriori, numa PEC especificamente para esse ponto. Essa proposta teria uma economia de 915 bilhões e você ainda tem 217 bilhões que viriam com a arrecadação pelo fim da transferência de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para o BNDES, isso obviamente em 10 anos. Além disso, a gente teve a redução da idade das professoras para 57 anos. Outro ponto importante foi a retirada dos estados e municípios dessa reforma, num primeiro momento, podendo ser incluídas depois na votação em plenário. O nosso legislativo hoje e o nosso executivo, eles não fazem nada além da obrigação deles em promover a reforma da Previdência. Isso já devia ter sido feito nos anos 90, junto com todos os demais países. A idade mínima que está sendo aprovada hoje, ela não foi aprovada nos anos 90 por causa de um voto, e isso é um cenário vergonhoso, cara, é vergonhoso o quanto o Brasil deixou de economizar, deixou de investir por conta de má articulação política. Isso se repetiu hoje, nesse período também. Porque, primeiro, essa reforma do Guedes é uma boa reforma. 900 bilhões é um valor maravilhoso. A possibilidade desse valor alcançar 1 trilhão é excelente. Porque, primeiro, esse não é bom fazer a diferenciação que esse não é um valor que vai ser economizado. Esse é um valor que já está comprometido e que o Brasil vai poder investir. Esse dinheiro não vai ficar guardado num cofrinho, ele vai ser investido em educação, ele vai ser investido em segurança pública, ele vai ser investido em saúde pública. Então, essa distinção é essencial para que nós possamos entender o que é a reforma da Previdência. Agora, com esse acordo para a reforma da Previdência, com a conclusão desse acordo para a reforma da Previdência, a gente consegue ter ciência de duas coisas. Primeiro, o governo executivo federal, ele realmente não tem uma articulação adequada. Segundo, o governo executivo estadual, eles realmente precisam dessa reforma e eles são capazes de movimentar toda uma máquina pública, inclusive fazer a interlocução com os seus representantes legislativos de modo a conseguir essa reforma. Agora, está tendo essa discussão de que o governador não consegue voto, o governador não impacta tanto assim na aprovação da reforma, mas eu acredito que isso seja porque o Legislativo Federal ele não quer assumir a carga
o desgaste público sozinho. Eles querem realmente que a população tenha ciência de que o executivo estadual realmente está empenhado nesse projeto de reforma, que é excelente para mim, cara, Bom, lembrando que os estados e municípios estão fora, né, desse acordo inicial, e o que, ao meu ver, foi uma decisão dos líderes exatamente para pressionar os estados e municípios a apoiarem a reforma da Previdência e também absorverem parte desse ônus político, porque o que acontece é que os governadores vão a Brasília, pedem reforma da Previdência, pedem que ela seja aprovada, mas quando vão para suas bases, eles fazem um discurso contra a reforma da Previdência. Então, os governos e municípios são interessados nessa reforma porque ela é fundamental e ela vai ajudar a equilibrar as contas públicas da casa, né? Então, parece uma estratégia bem interessante, eles meio que forçarem a barra para os estados, para os governadores e prefeitos também dividirem esse ônus político. Esse é um ponto bem interessante, cara, porque isso prova aquela velha questão de qual o maior medo de um político. O maior medo de um político não é não ser reeleito. O maior medo de um político é perder a base dele, não ter controle sobre uma gama da população que consegue garantir a vida política desse agente público. Bom, a gente está falando bastante sobre Previdência, mas agora eu quero falar de um assunto que, apesar de não parecer, tem tudo a ver com a Previdência, que é o saneamento básico. O saneamento básico é um grande problema no país. Vários países estão muito mais avançados que nós. Mas o que isso tem a ver com a Previdência, né? A Previdência, o maior problema dela é que ela, além de ter um crescimento de gastos, esse crescimento é um crescimento obrigatório. Ou seja, o gasto que está crescendo, ele obrigatoriamente tem de ser pago. Quando a gente vê isso em questão de orçamento, isso estrangula o resto do orçamento, que é o orçamento que o presidente, o executivo pode mexer. Então, o nosso poder de investimento, que normalmente fica vinculado a esse gasto que não é obrigatório, ele acaba sendo reduzido. Então, a reforma da Previdência, em partes, é importante para que a gente possa retomar um poder de investimento e poder, por exemplo, investir em saneamento básico. Mas a discussão é muito mais profunda, então agora eu vou puxar o nosso segundo bloco, que é a política pública, que a gente vai falar mais a fundo sobre o tema de saneamento. A política pública. Bom, a política pública. Nesse bloco a gente vai falar sobre a política pública de saneamento, que é uma discussão que infelizmente a gente ainda está fazendo aqui no Brasil. Na maioria dos países esse problema já foi resolvido, sendo uma discussão do século passado. Todavia, como nós ainda precisamos avançar nesse segmento, a gente vai trazer aqui algumas informações. Primeiro, o que é saneamento, né? O saneamento é uma atividade relacionada ao abastecimento de água potável, manejo de água da chuva, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e controle de pragas. A MP 868, proposta e publicada por Michel Temer no final de 2018, a qual mudava uma série de normas sobre como o Brasil lida com o saneamento. Uma MP passa a valer no momento da publicação, mas para ela ser incorporada ao ordenamento jurídico, ela precisa do aval do Congresso, tendo um prazo para esse aval, senão a mesma caduca. A MP foi aprovada na comissão especial, todavia, o prazo para aprovação da MP na Câmara e no Senado seria no dia 3 de julho, então a MP caducou. Por esse motivo, o senador Tasso Gereissati, do PSDB, apresentou a PL 3261, a qual constitui um marco legislativo para regular todo o setor, que já foi votada e aprovada no Senado, sendo encaminhado para a Câmara. Sendo votada lá, ela volta para o Senado, e depois do Senado, ela vai para o presidente para ser sancionada. Vamos agora para alguns fatos sobre saneamento básico. Segundo a OMS, cada dólar investido em água e esgoto traz um retorno social de 3 a 34 dólares. Segundo o Instituto Trata Brasil, cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e 100 milhões vivem sem coleta de esgoto. O fato 3 é que o investimento atual brasileiro está bem abaixo das metas estipuladas pelo próprio governo.
no plano de universalização do saneamento. A dívida pública brasileira está em uma trajetória explosiva e a Constituição protege quase todo o orçamento, o que não acontece com o saneamento, impedindo que a gente bata essas metas que foram estipuladas. Bom, vamos lá, né? A MP, que foi proposta pelo Michel Temer, ela abria a possibilidade, ela obrigava que, ao fim de uma concessão, a nova concessão deveria ser feita via licitação, podendo participar dessa licitação tanto uma empresa privada quanto uma empresa pública. Essa MP não passou. Houve uma discussão, inclusive, na internet a respeito disso, sobre a participação do capital privado dentro desse setor, e chegou a ter uma discussão entre o Marcelo Freixo e o Amoedo, o qual eles trocaram alguns tweets a respeito do tema. A questão do saneamento básico no Brasil é um dos maiores exemplos de desigualdade que a gente pode apresentar para a sociedade. Porque a pessoa fala, nosso Brasil é um país desigual. Quão desigual? Bom, saneamento é uma boa métrica para medir a desigualdade no Brasil. Agora, a gente tem que lidar, quando a gente fala de saneamento, a gente tem que perceber que há possibilidade de investimento, há possibilidade de injeção de capital público e privado em infraestrutura para viabilizar que pessoas não defequem em rios. Já que está falando de desigualdade, né, existe um dado que diz que a diferença de investimento per capita em saneamento básico é gritante entre as regiões. São Paulo, por exemplo, investe por habitante 40 vezes mais que Rondônia. Então a gente já consegue mapear a nossa desigualdade também pelo investimento em saneamento básico e cobertura também. Não, isso é uma verdade. Saneamento é uma métrica essencial. Agora, ela pode ser resolvida? Ela pode ser resolvida. Cara, a questão é que se continuar sendo solucionada na medida que ela está sendo feita hoje, vai demorar o quê? 60 anos. Tem um relatório que falava que se o investimento em saneamento seguisse o ritmo atual, ia demorar 60 anos para ter uma cobertura de 100%. Ok, como é que a gente pode adiantar esse tipo de cenário, que é um cenário básico, é um cenário cabal? A gente pode, primeiro, desafogar a capacidade de investimento. A questão é, saneamento não é uma medida que é de responsabilidade dos estados, de responsabilidade federal. Vamos voltar para ele. Bom, de fato, saneamento é uma situação cabal e crítica que tem que ser resolvida. A questão agora é que agente público vai resolver. Por décadas ou por gerações, a federalização de investimento foi a resposta. O Brasil federalizou muito investimento. A gente federalizou investimentos em segurança pública, em saúde com o SUS, tentou federalizar a educação com o Lula, que ele tinha um projeto para federalizar a educação básica. Então, o Brasil realmente a gente tenta jogar essas responsabilidades para o poder federal. Ok, a questão agora é, o poder federal, o ente federativo, ele está com um orçamento comprometido com fundos previdenciários. Ponto. Agora, e os estados? Os estados também estão com o orçamento comprometido com razão de despesas previdenciárias. Bom, Gelson, esse é um ponto importante. Nosso estado, não sobra. Falando em instituição federal, está sem dinheiro para investimento, e os estados e municípios da federação também. E isso volta para aquele embate que teve o Freixo e o Amoedo. O Freixo fazia uma defesa de um investimento público em saneamento, enquanto o Amoedo defendia a entrada do capital privado. Qual é o problema aí, né? Nosso estado não tendo poder de investimento, a gente tem que procurar alguma forma de bater essas metas de saneamento. Isso não pode ficar esperando apenas a boa vontade do estado e as contas voltarem ao estado normal. Sendo que a MP inicial, a MP do Michel Temer, ela obrigava que houvesse um processo licitatório após o fim de uma concessão para uma empresa no fornecimento de água e esgoto, né? O Freixo argumentou que isso seria privatização do sistema. Em contrapartida, o Amoedo falou das vantagens de ter o capital privado sendo aplicados no saneamento básico. A gente tem diversos exemplos de países que têm o investimento privado em saneamento básico e possuem uma cobertura muito maior que a nossa. A gente tem o Chile,
que tem o investimento basicamente que todo privado e tem uma maior cobertura de saneamento e esgoto da América Latina. Tem argumentos que falam que essas empresas privadas não se interessariam em cidades pequenas por causa pela pequena população, né? Mas dos 322 municípios com operação privada, 72% eles tinham uma população inferior a 50 mil habitantes e mais de 40% tinham um município com menos de 10 mil habitantes. Ou seja, é viável economicamente você trabalhar com uma empresa privada numa cidade com uma pequena população. Então, esse é um ponto importante a se ponderar. E além disso, por mais que a priori ou no curto prazo o serviço se torne um pouco mais caro, eu acho que compensa você pagar um pouco mais caro para uma questão tão básica. Digamos que a gente só conseguiria resolver esse problema de saneamento em 60 anos com investimento público. Se a gente com investimento privado, no final das contas o dinheiro sai todo do nosso bolso, público ou privado, conseguisse resolver esse problema em 20 anos, seria ótimo. Existem outras políticas que podem compensar esse problema de uma maior alíquota do que jogar tudo para a esfera pública de uma forma completamente ideológica só para dizer que é público, sem pensar no produto final. Qual é o produto final? A gente ter o serviço de saneamento básico. Então, um ponto mais importante mesmo que custe um pouco mais caro, é atingir essas metas do Plano Nacional, principalmente quando a gente não tem capacidade de investimento pelo Estado. Olha, eu acompanhei esse debate entre o Freixo e o Amoedo, que foi foi um dos melhores exemplos de bom debate construtivo entre políticos com posições completamente antagônicas que eu já vi, ou então que eu vi esse ano, porque realmente é algo que eu saúdo. Eu acho que é algo que tem que ser um exemplo de debate democrático, cara. Eu acho que é para esse tipo de coisa que rede social deveria existir. Agora, eu não concordo com a posição do Freixo. Bom, primeiro, porque um dos principais pontos que eu não concordo com ele é a interpretação seletiva que ele dá para a forma de contrato entre o agente público e privado. Porque, só para deixar claro, não existe só privatização, tá? Existe cogestão, existe parceria público-privada, existe concessão de N finalidades e existe privatização, que é a venda. Agentes políticos do espectro de esquerda, para não falar a esquerda em si, eles confundem deliberadamente todas essas formas de contrato. E vamos deixar claro, essas formas são completamente distintas. Mas sempre que vem um ponto crucial, tipo concessão de serviços públicos em matéria penitenciária para iniciativa privada, concessão de águas para iniciativa privada, tudo vira privatização. Não existe concessão, não existe parceria público-privada, não existe congestão. É tudo privatização, vira tudo uma salada só. Eu repudio esse tipo de comportamento. Eu acho que isso é um desserviço. Eu acho que para alguém tão bem assessorado, ou que tem a possibilidade de ser assessorado como o Freixo, esse tipo de comportamento, ou essa adoção de terminologia, é algo questionável e beira a má fé. Agora, segundo ponto é a questão da capacidade de investimento público. Primeiro, nós já pagamos, a população, o cidadão, ele já paga pelo que é realizado hoje. Nós já pagamos impostos e já nos é oferecido esse nível de saneamento básico. Ponto. Esse nível, agora a questão é, temos que decidir se esse nível é o suficiente ou não. Eu vou morrer afirmando que não é o suficiente. E se eu tiver que pagar R$5 a mais para garantir que um moleque no Mato Grosso não cague num rio, eu vou pagar R$5 a mais, cara. E eu não tenho nenhum problema com isso, mas nenhum problema com isso. Agora, qual é o meu problema? Meu problema é afirmar, um agente público afirmar que o Estado tem condição de arcar com esse tipo de gasto, esse tipo de investimento, quando não tem. Agora, isso é em verdade, cara, na minha humilde opinião. Mas a gente não pode deixar de pontuar, foi a incompetência novamente do governo. Ele deixou a MP caducar por falta de estratégia. Novamente era uma boa MP, era uma MP que permitia a participação do mercado privado, era um bom projeto, por incompetência não seguiu em frente. Agora, continuando o debate, a gente já deu nossa opinião, trouxemos alguns dados. A discussão sobre saneamento ela é fundamental para o nosso país, então a gente convidou o Daniel Duque. O Daniel Duque, ele é economista e mestrando em economia pela UFRJ. Além disso, ele é pesquisador associado ao IBRE-FGV.
Ele vai comentar um pouco para a gente sobre esse problema de saneamento básico brasileiro e essa discussão que vem rolando no Congresso, na nossa sociedade. Agora, então, a gente vai para o nosso terceiro bloco, que é o Pergunta para Quem Sabe. Pergunta para quem sabe. Bom, agora começa o Pergunte para Quem Sabe. É um prazer ter o Daniel Duque aqui hoje com a gente. O Daniel Duque é economista, mestre em economia pela UFRJ e pesquisador associado do IBRE-FGV. Bom, vamos então direto para o que interessa, né? Daniel, qual é o atual problema quando falamos de saneamento básico no Brasil e qual é a consequência para índices de bem-estar social de um sistema de saneamento falho? O Brasil ele tem um problema estrutural de que ele não consegue avançar na questão do saneamento básico. A gente tem aí atualmente 50% dos domicílios que não estão ligados a nenhuma rede de esgoto. Em torno aí de 15 a 20% não tem nem acesso à água potável dos domicílios. Então é realmente uma situação de que você não tem uma grande parte da população, e aí a gente está falando que claramente isso é concentrado nas regiões rurais, nas regiões mais afastadas. A questão do esgoto também ela afeta grandes cidades, notadamente aí periferias, notadamente comunidades, como aqui no Rio de Janeiro. Enfim, é um problema claramente ligado à questão social. São os mais pobres que eles não têm acesso à água potável e esgoto. Isso é um grave entrave ao desenvolvimento socioeconômico. E eu quero dizer tanto a questão do crescimento do país como um todo, como a questão da desigualdade e da pobreza. Porque quando crianças, principalmente nos seus primeiros anos de vida, são expostas à água não potável, são expostas a uma situação insalubre da água, isso vai afetar fortemente o desenvolvimento cognitivo deles. Já tem vários estudos comprovando isso, de modo que quando a gente não tem saneamento básico para a população mais pobre, a gente está basicamente perpetuando a situação na qual eles nasceram. Então isso aí é uma situação que a gente tem que corrigir o mais rápido possível. Prosseguindo, segundo alguns agentes políticos e econômicos, a MP do saneamento que caducou, que foi proposta pelo Michel Temer, seria um facilitador para a entrada de empresas privadas no setor, que as mesmas possuem hoje apenas a participação de 6%, sendo o restante dividido entre empresas estaduais, municipais e saneamento. Em sua percepção, isso é algo factível? Se sim, é positivo ou negativo? Bom, a gente tinha uma medida provisória aprovada pelo presidente Temer que caducou recentemente, que era bastante positiva. Porque ela forçava, de fato, que os municípios, que são os entes federativos responsáveis pelo saneamento, que eles tivessem uma postura com relação a esse serviço, como eles deveriam ter com qualquer tipo de serviço, que é fazer uma licitação em que você tem que ter metas, você tem que ter um plano aí de investimentos, e suas empresas, né, concorrentes deveriam ter metas e um plano de investimentos e um preço associado, e a partir desses critérios o município escolhesse aí o melhor plano. Aí houve essa crítica de que isso levaria a uma privatização, mas isso, na verdade, o que está por trás desse argumento é que as empresas estatais, que são principalmente estaduais, né? Por exemplo, a SEDAI aqui no Rio de Janeiro, estão falando que essas empresas não conseguiriam apresentar um bom plano de investimentos para a cidade. Eu prefiro acreditar que companhias estaduais, empresas estatais, né, de saneamento consigam apresentar bons planos de investimentos de modo a ganharem licitações. Então, eu acho que é problemático você dizer que
medida provisória ela realmente levava a uma privatização. Não, ela levava os municípios a estabelecerem regras completamente consensuais de como deveria prestar serviços públicos por concessão. Não é necessário que seja de forma privada, pode ser por uma empresa pública, pode ser uma companhia estadual. Basta que esta apresente plano de investimentos, enfim, metas, o município tem que estabelecer metas, né, enfim. Eu acho que você tem uma situação que é um pouco paradoxal, porque parece que, na verdade isso é bem comum no Brasil, né, parece que a gente está privilegiando as empresas estatais, privilegiando essas corporações públicas, com a motivação, com a justificativa de que essas corporações não conseguiriam prestar serviços melhores do que a iniciativa privada. É coisa complicada, né? A medida agora que foi aprovada no Senado, ela só obriga novas licitações quando você tem ela só obriga a competição quando você tem uma nova licitação. Agora, ou seja, repete a situação atual em que municípios podem somente renovar os contratos com as atuais companhias, com as atuais subsidiárias. Isso já acontece. A gente tem milhares de municípios que têm contratos com companhias privadas que não prestam bom serviço, que não fazem uma boa, não conseguem avançar no saneamento, e os municípios ficam apenas renovando esses contratos. A atual medida aprovada no Senado, ela mantém essa questão, o que eu acho bastante problemático. Para finalizar, um dos principais argumentos contra a privatização ou concessão do saneamento à iniciativa privada é a expectativa de que o gasto com a manutenção e prestação desse serviço suba e prejudique as famílias de baixa renda, que mais beneficiam com essa injeção de infraestrutura. Há evidências de que isso pode acontecer? Quanto à questão dos preços, é verdade, existe evidência de que quando você passa por uma provisão privada de água e esgoto, né, a gente se registra um aumento dos preços, mas isso não é regra. Existem desenhos que já foram feitos em alguns lugares que conseguiram criar subsídios cruzados, principalmente para mais pobres. Isso aconteceu no Chile, por exemplo, e deu certo, pelo que eu já li no assunto. No Chile houve um bom desenho de modo a subsidiar a provisão de água por companhias privadas para mais pobres. Enfim, hoje a gente compara aí água, esgoto no Chile e no Brasil, há uma enorme diferença, uma enorme discrepância. Eu não sou apologista da iniciativa privada, não acho que necessariamente que esse modelo é o melhor modelo, mas eu sou bastante apologista do modelo de, enfim, competição, licitação, metas e planos de investimentos, que é o que a medida provisória trazia e que agora, infelizmente, acho que está bastante fragilizado esse novo marco constitucional, a parte que foi aprovado no Senado. Bom, essa foi a entrevista com o Daniel Duque. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação. Depois da grande presença do Daniel Duque comentando a nossa política pública do dia, vamos para o nosso bloco das rapidinhas. Rapidinhas. Bom, vamos agora para o nosso bate-bola, a rapidinha. Para isso, eu quero convidar o nosso produtor, diretor, editor, faz tudo aqui do nosso podcast, que é o Alex Beato. Seja bem-vindo ao podcast, Alex. Olá, tudo bem, galera? Não é Alex, corrigindo você, meu nome é Alex Ribeiro. Já chega botando moral, né? E seu nome tem acento? Só para explicar para o pessoal por que seu nome é Alex. Aí é uma longa história, na verdade tem que brigar com os meus pais, porque na minha certidão de nascimento tem acento circunflexo no E, e aí no meu RG não tem acento nenhum, então eu esqueci o acento e não tem acento no meu nome. Então vamos para rapidinho. O Alex vai ser o cara que vai trazer as notícias pra gente e eu e o Gelson vamos comentar. Rapidinho número 1. Bolsonaro defende criação de moeda única para Brasil e Argentina. Peso real. Banco Central negou que exista projeto ou estudo sobre moeda única. Segundo o Banco Central, há apenas diálogos naturais na relação entre parceiros sobre estabilidade macroeconômica. Olha,
foi uma medida superficial, comemorada por um país que tem uma inflação de 50% e que foi amplamente criticada por todo o mainstream econômico, até mesmo os heterodoxos criticaram essa medida. E eu não sei até que ponto foi algo sério ou se foi algo só da garganta do Bolsonaro. Mas, no fundo, é uma pauta liberal, é uma pauta de integridade macroeconômica, de verdade, fortalecer um bloco econômico. Ok. Vai ser, Uma coisa também que vale pontuar é que isso aí não é uma novidade, não. Já essa conversa é antiga, ela não veio de agora. Algumas observações importantes o time. Eu acho que o problema não é você cogitar essa possibilidade, é o time e quem vai ficar a par de comandar as políticas a respeito da moeda. O Banco Central Brasileiro vai comandar? A gente vai aceitar o palpite do Banco Central Argentino? Isso aí é um debate importante. Eu acho que teve muito bafafá, teve muita piada em cima de uma coisa que já rolava antes e que não necessariamente é ruim ou bom, dependendo de como isso for aplicado. Ou talvez a gente tenha que criar um novo Banco Central também, que nem aconteceu na União Europeia. Particularmente, eu preferiria que a gente delegasse pro Chile. Tipo, assim, ó, Banco Central chileno, por favor, administre a nossa moeda. Ia ser perfeito, cara. Rapidinha, número 2. Homossexualidade deixa de ser crime em Botsuana. Decisão unânime foi anunciada dia 11 de junho deste mês pela Suprema Corte do país. A Botsuana é um caso interessante, né? A gente tem um grande problema de instituições no continente africano, e a Botsuana é um país que começou a introduzir instituições sólidas. Você já tem uma resposta econômica a isso. A Botsuana já tem uma renda média semelhante à brasileira, se não me recordo bem, ou maior que a brasileira, e isso está sendo traduzido para outras instituições também, com essa decisão, né, que não precisa nem comentar que dentro do Estado Democrático de Direito não faz sentido você criminalizar alguém por ser homossexual ou não. Ok. Rapidinha, número 3. Netanyahu nomeia político gay como novo ministro da Justiça de Israel. Advogado Ami Ohana é a primeira pessoa assumidamente homossexual a assumir cargo no ministério. Mano, Israel tem maconha legalizada, Israel tem casamento gay legalizado, Israel tem armas. Gente, por que o Bolsonaro não só adota as coisas ruins de Israel, cara? De verdade, isso eu não consigo entender, velho. Por que ele não traz essa coisa, a parte boa? Por que ele não traz esse tipo de abordagem? Eu nunca vou conseguir entender esse approach, tipo de cherry picking dele com Israel, cara. Mas é uma atitude louvável. A gente tá num ponto hoje em dia que a gente tem que bater palma pra... A gente faz o mínimo, né? A gente bate palma quando um país descriminaliza a homossexualidade. A gente bate palma quando um homossexual é levado a um cargo público de gestão e de controle de extrema responsabilidade. Eu acho isso um cúmulo da mediocridade, cara, mas é uma mediocridade feliz, é uma mediocridade do bem, é uma mediocridade que eu gostaria que chegasse ao Brasil. Rapidinha, número 4. Greve geral. 15 capitais terão paralisação nos transportes contra a reforma da Previdência. Sindicatos de cerca de 15 capitais já confirmaram que haverá paralisação entre metroviários, ferroviários e rodoviários no dia 14 de junho. Só começando a comentar nisso, eu acho que esse pessoal, a respeito dessas greves, eles surfaram uma onda de uma greve a favor da educação, que teve uma adesão grande, e acreditam que essa adesão vai continuar para os temas mais ideológicos e de grupos de interesse. Eu, particularmente, há uma previsão liberal antilibertária aí que é padrão de ser totalmente furada. Eu, particularmente, acredito que essa manifestação vai ser pouco expressiva e não vai ter uma adesão por boa parte da população. Olha, se me permite dar uma opinião, eu acho que isso aí já virou carnaval fora de época. Porque eu tava vendo quem vai esse movimento. Tem muita gente querendo autopromoção, tem marcas querendo surfar na onda fora Bolsonaro, tem grupos de interesse. Eu particularmente acho que isso só virou um novo evento, não é mais um movimento político, é só um evento. Rapidinha, número 5. Bolsonaro demite general Santos Cruz e outro militar assume secretaria do governo, o general Eduardo Ramos.
Militar que comandava a pasta teve atritos com filhos e guru do presidente, Olavo de Carvalho. Aparentemente não teve a ver com o Carlos, teve a ver com desgastes pessoais que o Santos Cruz teve com o Augusto Heleno, e parece que esse Eduardo Ramos, ele é do grupo do Augusto Heleno. Então, eu não sei até que ponto, eu não tive acesso a detalhes ainda dessa demissão. O Santos Cruz estava demonstrando desgaste com o Bolsonaro por causa dos filhos, obviamente. E, cara, é uma perda, porque ele parecia ser um indivíduo ponderado e mas foi uma substituição, né? Trocou 6 por meia dúzia, um cara que já estava cansado, não cansado por ele, mas cansado pelo desgaste que estava rolando no governo e com as outras áreas do governo, do próprio governo, né? Diga-se de passagem. E eles trocaram um militar por outro para tentar amenizar. Se o objetivo foi esse realmente, me pareceu até uma decisão relativamente sensata, apaziguar os ânimos. Mas enfim, teve perda, porque o Santos Cruz ele realmente tinha responsabilidades no governo, ele participava ativamente de articulações, ele conversava com parlamentares, ele tinha porta aberta, ele tinha acesso ao Senado e à Câmara. Trocar essa troca, ok, foi uma vitória porque não foi um Olavete que entrou ali. Porém, houve uma perda de capital político, sim. E nossa última rapidinha número 6, para encerrar esse maravilhoso podcast. A LERJ aprova a lei que obriga que usuários de patinetes elétricos realizem prova no Detran. PL, que foi votado em regime de urgência e ainda precisa ser sancionado, prevê a realização de uma avaliação de conhecimentos básicos de trânsito para quem não possui CNH. Vi essa notícia, para ser bem sincero, eu fiquei pensando, isso aí só pode ser sacanagem, né, cara? Eles vão fazer uma avaliação online e vai estar associado ao seu CPF. Se você já tem CNH, obviamente não precisa. Ao meu ver, isso aí parece só mais uma burocracia para você atrapalhar as pessoas a terem acesso a serviço. Outra questão que eu vi também nessa PL é que eles estão querendo responsabilizar a empresa em caso de acidente com patinete. Ou seja, se você está com patinete lá e sofreu um acidente, a empresa vai ser responsável também e vai responder por causa desse acidente. Gelson, você não quer comentar ou você está até estarrecido dessa informação e dessa notícia? Mano, eu tô estarrecido. Mano, como é que... Por que o pessoal não consegue ficar de boa, cara? Porque, ó, o que mais me irrita aí não é a questão de intervenção e exigir CNH para patinete elétrico. A questão aqui foi votado em regime de urgência. Mano, urgência. O que é urgente no Rio de Janeiro, cara? Urgente é regular patinete. Meu Deus do céu, cadê o senso crítico? Cadê o crivo crítico desse pessoal, cara? Tipo, isso o pessoal da esquerda fala, não, eu tenho crivo crítico, a gente é crítico. Não, você não sabe, calma aí. Eu vou te fazer um questionamento agora. Adivinha quem que propôs essa PL? Pessoal. Não. PSL. PSL. Meu Deus do céu, velho. Pelo amor de Deus, como é que isso é possível? Foi o PSL que propôs. Enfim, cara, com essa maravilhosa notícia a gente termina esse podcast. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, que nos acompanhou. Esse é o nosso primeiro episódio, a gente ficaria muito feliz caso você deixasse sua sugestão, fizesse suas críticas, por favor, de forma educada. O único que pode ofender mais veementemente aqui é o Gelson, porque é o Gelson. Gelson você pode ofender à vontade, não tem problema não. Mas obrigado por estar aqui, né? Muito obrigado, Gelson, e o Alex, que está aqui nos acompanhando. Até a próxima, galera. Beijo. Se despidam aí também. Abraço, é nóis. Valeu, gente. Acharam que eu não voltaria? Aqui estou, meus consagrados. Obrigado pela audiência. Lembre de recomendar esse podcast aos amigos. E não se esqueçam, a agenda republicana vive.